Obrigado a todos, naturalmente, pelo vosso interesse, sobretudo aos resistentes, que não sei qual é a enésima vez porque ouvem uma coisa deste género. Haverá coisas com certeza que vão ver exatamente igual ao que vão visto. Eu hoje procuraremos também fazer, portanto, isto é, como sabem, e os presentes, sobretudo, que são todos da rede e da casa, sabem que isto é baseado no estratégias de preço é baseado no Shift, do Gary Keller, não é? Livro que ele escreveu em 2009, no subprime, e basicamente compendia, ou se quiserem sistematiza, aquilo que são 12 táticas adotadas pelos consultores que, a seguir ao subprime, e portanto em plena crise de mercado, de compradores, de transição de mercado mais difícil, mais exigente, adotaram um conjunto de ações e essas 12 táticas que ele sistematizou foi para os que conseguiram fazer, os que navegaram bem na crise e depois prosperaram depois dela, que ele sistematizou. Uma delas, como sabem, nós fizemos durante o lockdown até uma espécie de temporadas sobre o Shift, com vários episódios relativos a vários temas, geração de leads, compradores, etc. Um deles era este, é o de estratégias de preço, que decidimos agora reeditar, porque achamos que alguma coisa que vos pode ser útil no vosso dia-a-dia, das vossas conversas com proprietários, compradores, não só em relação àquilo que é a estratégia de preço a mercado de compradores, mas sobretudo também com base, e nós procuramos fazer hoje essa atualização, em indicadores que caracterizam o nosso mercado, do ponto de vista macro e o mercado imobiliário em particular. Vou deixar de vos ver, é sempre a coisa mais penosa destas sessões, vou partilhar o ecrã, está bem? E obrigado antecipadamente pela vossa atenção. Deixem-me lá ver se eu consigo aqui. Já estou. Estão a ver? Agora sim. Ok. Eu imagino que este seja o primeiro slide, espero eu. É. Bom, estratégias de preço baseado no chip. Nada de novo para a maioria dos presentes. Eu aqui vou reeditar, obrigado pela paciência que já ouviram este exemplo. Este exemplo está no chip. Nós vamos falar, antes de falarmos do que são mercados em mudança, convém recapitularmos o que é que são mercados. E, portanto, há um exemplo que me é particularmente caro, porque acho que é ilustrativo, e foi, aliás, no livro, portanto, o exemplo não é inédito. Um belo dia, 3 candidatos a advogados iam fazer o seu exame para a Ordem dos Advogados. Tentaram a preparar-se, naturalmente, e chegaram ao exame e deram conta de que não tinham caneta para fazer o exame. E o primeiro candidato a advogado, jurista, mas queria ser advogado, perguntou: alguém tem uma caneta que me empresta? E um vigilante que lá estava dizia assim: olha, eu vendo esta caneta por $1. E o segundo estudante, desprovido de caneta, disse: eu dou-lhe $2 por caneta. O terceiro estudante, dizia que a necessidade de relações antes, dizia: eu comprei a caneta por $3. E arrematou, digamos, a caneta por $3. Okay? Passados uns meses, os mesmos candidatos a advogados voltaram, digamos, a um outro exame na ordem, obviamente desta vez precavidos de canetas, porque não iam passar outra vez pela omissão, e os vigilantes do exame tinham-se percebido que havia ali uma oportunidade de negócio, não é? E portanto houve vários vigilantes que levaram canetas para distribuir a estudantes menos atentos. Bom, e mais uma vez, havia estes 3 iam precavidos, naturalmente, e houve um que ia distraído. E esse, a certa altura, dizia: alguém tem uma caneta que me empresta? E o vigilante outra vez dizia: eu vendo esta caneta por $3, ou pelo qual eu tinha vendido uns meses antes. Não é? E o segundo vigilante disse: olha, mas se você quiser comprar por 2, eu vendo-lhe. E um terceiro vigilante vendeu a caneta, imaginem, por $1. O que isto quer dizer é que isto é um mercado, é ilustrativo, obviamente é um exemplo quase pueril e básico, mas que é ilustrativo do que é o funcionamento do mercado. Os mercados funcionam sempre, em primeiro lugar, em função da oferta e da procura. São a oferta e a procura que mandam. O mercado imobiliário não é diferente. Os mercados foram inventados muito antes de termos começado a falar sobre eles. E têm dinâmicas próprias, têm vidas próprias. A oferta e a procura mandam, e a procura é, no final, o motor. Não há mercado que funcione se não houver compradores. Se não houver quem concretiza o negócio. E para isso é preciso ver nesse negócio uma oportunidade para o valor certo, no momento certo, etc. Uma outra coisa que caracteriza, digamos, mercados é sempre, sendo a procura o motor, a quantidade de compradores existentes em maior ou menor número e, portanto, traduzindo maior ou menor interesse naquilo que é a quantidade de produto existente, a altura em que o fazem e, sobretudo, as expectativas
que em determinado momento todos os stakeholders têm na cabeça. Proprietários, compradores, público em geral, que ditam, em função, normalmente, da informação que têm ao seu dispor, comportamentos, ritmos e velocidades de ação completamente diferenciados. E que retivessem, os mercados são coisas dinâmicas e que funcionam de acordo com regras muito naturais. A oferta e a procura mandam. O mercado é, digamos, como uma balança, se quiserem. Isto são, aliás, conceitos que estão ilustrados no livro. Portanto, naquilo que chamamos de mercado favorável aos proprietários, estes são os mercados sorridentes, são os mercados de propriedade, de prosperidade. Tudo sorri aos proprietários. Há mais compradores, mais interessados, a achar que estão a fazer bons negócios e, portanto, tipicamente o produto escoa. Há menos casas no mercado. O que é que acontece aos preços? Bom, lei da oferta e da procura, os preços sobem. Se há menos ativo disponível, os preços tendencialmente sobem. E, inversamente, em mercados favoráveis aos compradores, aquilo que acontece é precisamente o cenário inverso. Portanto, há menos compradores e, portanto, há mais casas no mercado, há mais produto no mercado e os preços, para haver mais oferta, tendencialmente o ativo desvaloriza e, portanto, os preços descem. Isto são regras relativamente básicas e enquadratórias que estão referidas no livro e que acho que caracterizam, digamos, inevitavelmente a nossa atividade como todos os outros mercados, o financeiro, todos os outros mercados. Uma coisa enfim, que acho que é muito importante ter agora, pelo menos a mim ajuda-me a pensar, a informação molda expectativas de uma forma muito decisiva e muitas vezes leva a cristalizar convicções que cabe justamente aos consultores imobiliários apoiar a interpretação. Muitas vezes desfazer equívocos que existem, porque a informação pode ser, às vezes, contraditória e até relativamente enganosa. Isto é informação ainda de 2019, não há para dizer muito, porque acho que isto é sintomático. Em 2019 fomos tendo notícias como esta. Os preços das casas usadas devem baixar em 2019. Portanto, previa-se uma baixa. A avaliação bancária, por outro lado, estava, e isto é síntoma, no valor mais alto de sempre desde o primeiro trimestre de 2008, não é? O que significa que as casas tinham valorizado. Há quem dissesse mesmo que havia uma bolha imobiliária, digamos, em Portugal. Provavelmente não é o caso, porque uma bolha é uma coisa que se cria quando não há sustentabilidade. Na verdade, pelo menos a convicção, neste caso minha, que é Lisboa e Portugal em particular tiveram a recuperar de um desconto do ativo imobiliário que tinham, quando comparados com grandes cidades europeias, em particular Lisboa, com os seus congéneres, e portanto o crescimento foi baseado nisto e não exclusivamente, se quiserem, numa hipérbole de expectativas de crescimento sem sustentabilidade. Portanto, provavelmente nunca houve, nem estamos em bolha imobiliária, digamos, em Portugal. Aqui já se dizia também, preços sobem abaixo da média, no Algarve, estará local, mas por outro lado vem, bom, para casas a descer, mas a Moody's dizia, por exemplo, bom, os preços das casas vão continuar a subir até 2020, ok? E portanto previa-se continuar sem subir. E esta informação toda, que aparece na cabeça dos proprietários, dos compradores, etc., que são, aliás, como todos nós, como cidadãos comuns, quando menos informados, são moldados pelas expectativas que estas notícias causam. A verdade é que nem sempre o que parece é, porque este eu tenho particularmente, enfim, gosto por esta notícia, porque isto é do Confidencial Imobiliário já deste ano, de fevereiro de 2020. Okay? E a notícia era, as parangonas são sempre uma coisa relativamente, bom, preços das casas em Portugal termina 2019 a subir 15,8%. E isto é verdade ou não é verdade? É verdade, sim, tecnicamente é verdade. Se olharmos para esta, eu não sei se veio o rato, mas se olharmos para esta assíntota vermelha, isto é janeiro de 2019 e isto é dezembro de 2019. E realmente o declive deste segmento de reta, ou desta reta, é de 15,8%. As casas de facto de janeiro a dezembro subiram, o valor subiu. Mas é verdade, teria ou não sido útil se calhar olhar para isto um bocadinho numa perspectiva mais holística e olhar para, aqui está janeiro de 2018. Qual era a tendência do mercado quando comparávamos isto com preços já com um ano de antecedência? Na verdade, nós estávamos a estagnar, provavelmente, ou até em ligeira correção. Okay? E muitas vezes as notícias que aparecem são aquelas que vão criando expectativas na cabeça dos proprietários expectativas e isto continua a subir desenfreadamente, continua a haver valorizações enormes. Aliás, a reboque daquelas que existiram, por exemplo, em 2017 e 2018, foram as mais acentuadas, como aliás aqui se vê, okay? Que foram subidas de aproximadamente 30% ao ano e que na prática deixaram de, com esta entrada em mercados compradores, não são já a realidade, nem serão, digamos, no futuro próximo e a médio prazo, diria. Isto é uma outra notícia do português House Market Survey, que traduz basicamente a mesma tendência. Depois temos outras notícias ainda,
como esta. Portanto, isto foi em pleno Covid, pá, dia 16 ou 13, eu nem sei se está aqui a data, 16 de março. Foi o dia em que nós nos enfiámos em casa. Basicamente. O setor imobiliário parou, não acontece rigorosamente nada e tal, o que obviamente nunca foi o caso. Porque esta notícia resultou de uma entrevista ao Sr. Presidente da APMI, que tinha naturalmente, e nessa altura, e bem, o interesse em negociar com o Governo medidas de apoio ao setor. E, portanto, às vezes convém pintar as coisas de cinzento muito escuro, quando elas são, na verdade, de cinzento não tão escuro como isso, ou até de outra cor. Portanto, é preciso interpretar as notícias em função de quem as diz, do momento em que aparecem, etc. Já investidores imobiliários, é claro que houve investidores a adiarem negócios, irremediavelmente não, porque as coisas depois, digamos, voltaram. Esta foi outra notícia deliciosa, que é, vai haver uma reativação em 3 meses, um boom no mercado. Viram algum boom no mercado? Não, não viram boom no mercado nenhum. Portanto, agora imaginem um proprietário ou um comprador que vê estas notícias, qual é o tipo de expectativas que cria em março de 2016 para 3 meses depois, quando estas coisas aparecem. É por isso que convém termos dados, convém termos, digamos, basearmos as nossas análises em factologia e não em astrologia. E, sobretudo, sermos capazes de fazer a interpretação daquilo que são a informação que todos os dias gravita no mercado. No mercado, em geral, digamos, para o público em geral. Estas são mais algumas notícias, esta foi outra deliciosa. Reparem, esqueçam tudo o que está para baixo do título e vejam o título. Preços das casas vão subir só em 4 cidades europeias. Lisboa é uma delas. Se vocês não lerem mais nada disto, o preço das casas vai continuar a subir em Lisboa. Na verdade, leiam o resto. Isto é um estudo da Knight Frank, que é uma consultora que trabalha no mercado de luxo, fez uma análise em 20 cidades europeias e concluiu que em 4 delas o mercado de luxo, e só esse, porque em todos os outros ia haver, e mesmo esse iria ter impacto, Lisboa ia provavelmente resistir como outras. Era Viena, já mesmo das outras duas. Okay? Mas quem lê aquilo fica influenciado em geral em relação ao mercado. Porque não lê as letras pequenas. É como nos seguros. A gente, quando não lê as letras pequenas, depois não sabe verdadeiramente o que é que lá está. Tivemos notícias espantosas como esta. Não sei se viram esta publicação. Havia saltos de até 46% na coisa. Foi uma coisa desastrosa. Obviamente que não há descidas de preço em mercados compradores desta. Ninguém as registra, nunca as registou. E, portanto, se calhar houve uma casa que teve, digamos, uma descida de preço, mas quem lê isto na capa de uma revista como a Saba, fica convencido que é este o caso. Esta é uma outra do Confidencial Imobiliário. As coisas são normalmente postas pela positiva, o que é bom, porque acho que devemos ver sempre uma perspectiva de copo meio cheio. O número de casas vendidas aumentou 23% com o desconfinamento. Bom, talvez tivesse sido útil olhar, bom, mas desde janeiro até maio houve uma redução de 41% do número de transações efetuadas. Sim, houve um aumento de final de abril para maio de 23%, mas depois de haver uma queda de quase 51%, digamos até abril, ou de 51%. O que quer dizer que isto é? Quer dizer, as notícias têm a importância que têm, mas eu creio que tenham presente, e creio que o têm, que o vosso papel, o nosso papel, digamos, como profissionais do setor da mediação imobiliária, é ajudar também, digamos, os nossos clientes a desconstruir estas notícias e a desconstruir muitas vezes as expectativas que criam com base nelas, de forma natural. Nós somos todos mortais, humanos, lemos as coisas e formamos convicções em função do que temos acima do plano. Bom, eu creio que, eu agora não vejo quem é que está na call, mas sobretudo para quem está já sabe o que são mercados proprietários e compradores. Este é um conceito apresentado no Shift. Como disse, os mercados proprietários são aqueles em que tudo sorri ao proprietário. Os preços sobem porque tipicamente o proprietário tem aquilo à venda, no dia seguinte quase está vendido porque há grande interesse, os compradores estão motivados, acham que estão a fazer bons negócios e os preços crescem, digamos, e o mercado constrói-se a si próprio numa dinâmica de subida. Inversamente, em mercados de compradores temos o contrário, não é? Que é menos compradores interessados, menos transações efetuadas, maior quantidade de produto no mercado, maior tempo de exposição dos imóveis, menor número de concretização de negócios e, portanto, isto aqui já não há sorrisos tão claros aos proprietários, não é? É um mercado mais difícil e menos fértil. A tendência do mercado já agora é sempre de valorização a longo prazo. Dizem os números, dizem as estatísticas, o ativo imobiliário é um ativo, não é um ativo volátil, é um ativo, investir hoje, para quem esteja, digamos, interessado em muita casa durante 10 anos, é provavelmente ter esse imóvel valorizado durante 10 anos. Mostram as estatísticas do setor em todos os países, digamos. Bom, isto também é uma outra coisa, que é o tempo médio de permanência até à venda no mercado, em função de estarmos em mercado proprietários, compradores, ou no mercado de transição, que é um mercado quase teórico, aquele em que estávamos até agora de estagnação ou até alguma correção, o tempo aumenta, não é? Portanto, à medida que estamos a entrar em mercado de compradores, o tempo médio de venda até se vender um imóvel, porque há menos procura, tende a aumentar.
Em mercados proprietários as coisas saem 2 meses depois, se calhar é muito rápido, e portanto tínhamos, digamos, esta perspectiva. Afonso, posso perguntar aqui uma coisa? Desculpe lá. Sim. Eu não sei quem é que está a falar A agora. Luísa. É a Luísa. Olá, Luísa, vou, viva. Olha, desculpe lá. Em relação aqui ao mercado de quem influencia a sede de compradores, ou estamos no mercado de proprietários, isto também depende um bocadinho do tipo de imóvel que estamos a falar. Por exemplo, agora há mais procura de refúgios e casas com jardim, etc. E se calhar aí é mais os compradores, mercado de compradores, mas se calhar apartamentos T0 em Lisboa, se calhar já não há tanta procura. Portanto, isto não é um bocadinho, não muda um bocadinho tendo em conta que tipo de imóvel é que estamos à procura? Obrigado pela pergunta, Luísa. Quer dizer, eu diria talvez 2 coisas. Sim, não são todos os segmentos que são afetados da mesma forma. Mas, desculpa, não são todos os segmentos que são afetados da mesma forma. O luxo provavelmente é afetado de uma forma diferente do que o segmento médio e médio-baixo, aquilo que é mais retalho. Os arrendamentos têm uma realidade diferente. Já veremos isso um bocadinho à frente. Ok. A procura de moradias, designadamente com eventos como este do Covid, ou imóveis com espaços exteriores como varanda, passou a ser uma tipologia de produto, digamos, mais procurada. E, portanto, isso sim é verdade. Portanto, há segmentos e segmentos. E há segmentos impactados de forma diferente, exatamente pelas características desse segmento e do tipo de comprador que existe para esse segmento. Mas o movimento da entrada de mercado de compradores com aquilo que é a redução de procura em absoluto, com aquilo que é provavelmente a pressão de preço, etc., esse é um movimento transversal. Afeta de forma diferente e com dimensões diferentes cada um dos segmentos que estamos a Ok. Obrigada. Está bem? Obrigada. Okay. Pronto, este é uma outra coisa que acho que vale a pena ter. Quer dizer, normalmente o livro diz que se reconhece uma transição de mercados e que quando ela acontece é rápida. Que as coisas, digamos, crescem no mercado de proprietários e depois descem rapidamente, como se estivéssemos a falar num taco de golfe em queda ou como um pêndulo, ganham velocidade. Portanto, a transição é veloz. Eu acho que no nosso caso tivemos uma transição mais veloz do que esta, não era possível, porque foi absolutamente imposta por um fenómeno chamado pandemia, Covid, etc., que nos ditou restrições de natureza sanitária, com impactos até físicos da promoção dos imóveis e tal, portanto a correção foi muito, muito rápida neste caso. E o conceito que vemos a seguir diz, bom, está bem, e em mercados em mudança então, onde é que está o sweet spot? O sweet spot, estas expressões, nem tudo aqui é canonicamente da capa d'água, está bem? Este gráfico que vão ver a seguir é um bocadinho artesanal, mas vejam isto como qual é que é, digamos, a estratégia que devemos ter em cada um dos mercados? E se estivermos a marcar, agora imaginem que este é uma curva ascendente, preços de venda, tempo, e portanto estamos aqui a falar claramente de mercado de proprietários, não, a curva é ilustrativa, liguem ao conceito, por favor. Neste momento do tempo, qual é o asking price para um imóvel, digamos, disto em função das suas características, etc. Bom, diríamos que em princípio há alguns por aqui, não é? Porque é a forma como estamos a ver o mercado a comportar-se. O que é que acontece se um proprietário pedir, como eu creio que reconhecerão vários casos na vossa lead cotidiana, um valor superior àquele que o mercado, digamos, recomenda por isto? Tem uma expectativa, quer vender mais caro, não quer desfazer preço. O que é que acontece se o proprietário pedir, em dinâmica de mercado de proprietários, um preço superior? Provavelmente nada de muito sério. Ele vende mais tarde. Porque o mercado trata de, como o mercado tem uma dinâmica de grande procura, compradores motivados, escoamento rápido do produto e por isso aumento dos preços, o mercado trata ele próprio de forma natural, se calhar, de atingir aquele valor que o proprietário quer, que era acima do valor de mercado em determinado momento, mas que se tornou o valor de mercado um pouco mais tarde. Okay? E, portanto, em mercados de proprietários, se quiserem ter um asking price que seja superior, digamos, àquilo que são o valor real de venda que se espera que o mercado venha, não é um pecado mortal. É uma coisa que pode traduzir para o proprietário só um atraso, digamos, tendencialmente. E se tivermos entrado em mercado de compradores? Qual é que é a lógica? Bom, não liguem mais uma vez ao declive, nunca digam que nós estamos a dizer que o declive do nosso mercado, até porque não é eterno neste momento, como veremos. O que é que acontece aqui? Bom, qual é o asking price neste momento? Pela mesma ordem de razões, diríamos que há qualquer coisa aqui por esta ordem de grandeza, feito o estudo de mercado, etc. Mas o que é que acontece se aquele imóvel, porque estamos com uma dinâmica diferente de procura, porque o imóvel está ligeiramente acima de preço, porque o que é que acontece se o tempo passado e o imóvel não for vendido? É isto que se passa com esta série, quando isto acontece. Bom, o que acontece
é que provavelmente, mantendo o proprietário a expectativa daquele valor inicial, ele vai andar a correr atrás de potenciais baixas de preço. Porque se o mercado entrou em compradores, redução de procura, com redução de procura, desvalorização ou redução do valor dos imóveis. Ele, se não estiver a fazê-lo no momento certo, pode entrar num ciclo de corrida atrás da descida de preços. E aquilo que passa é ele andar a correr atrás dos gaps, e aquilo que acontece a este proprietário é que vai, se repararem, isto evoluiu durante todo este período de tempo, ele vai vender mais tarde e por menor valor. Obviamente que esta curva está acentuada, isto é ilustrativo, mas vai vender por menor valor, se esperar, e se a dinâmica for esta, é mercado de compradores. Que é o que é previsível que seja. Mercado de compradores, só por um milagre, no mercado de compradores não há aumentos de preço. E no mercado de compradores, quando a redução da procura é razoavelmente significativa, só por milagre é que não há ajuste de preços, por pequena que seja. O que significa que um proprietário que esteja a vender 6 meses mais tarde, porque está à espera que as coisas mudem, a probabilidade de o fazer 6 meses mais tarde por menor valor é enorme. Okay? Isto são os conceitos que são precisados. Portanto, a lógica aqui é estar à frente do mercado. E os conselhos que hoje temos que dar, têm, digamos, consultores que dar aos seus proprietários é tenhamos o preço do imóvel à frente do mercado, porque senão estamos numa nuvem e os poucos que são escolhidos porque há redução de procura não são vendidos. E vamos ficar reféns da passagem do tempo e por inércia perder valor e tempo. Okay? No mercado de proprietários, se quiser, o maior valor que podemos obter por um imóvel não é necessariamente o valor da proposta que temos hoje. Como vimos há pouco, passado uns meses, até pode vender-se aquele imóvel pelo preço que o proprietário quer, eventualmente mais alto, mas porque o tempo passou e o mercado apanhou essa expectativa. Inversamente, em mercado de compradores, o valor de uma proposta obtida hoje por um proprietário pode ser o melhor valor que tem, e é provavelmente o melhor valor que tem, durante o período de tempo que se segue. Porque tendencialmente ou os preços se mantêm, na melhor das hipóteses, ou eventualmente e muito provavelmente se reduzem. Portanto, um proprietário que rejeita uma proposta de compra do seu imóvel, ainda que por valor inferior àquele que pediu, hoje estará a fazer um exercício inconsciente de recompra do seu imóvel a si mesmo por esse valor, porque acha que vale a pena. Porque está a concorrer com outro, com um comprador que lhe está a dar e digamos, não acede a vender esse imóvel. Não sei se isto está mais ou menos claro. Portanto, as dinâmicas são completamente diferentes em mercado de proprietários e de compradores e há uma coisa que é absolutamente essencial. Em mercados de compradores, mais do que em mercados de proprietários, é preciso estar à frente do mercado e não a reboque dele. Isto é a mesma coisa, digamos, são, se quiserem, os diagramas que estão, aliás, no livro, a mesma lógica. E agora, ilustrados os conceitos, eu recuperava alguns dos elementos que temos já partilhado até agora e também como é que estamos nós em Portugal? Qual é que é a previsão? Quais foram as previsões que existiam? Quais são os hard facts em que os factos concretos em que podemos basear-nos para suportar o aconselhamento que damos a proprietários e compradores, digamos, no mercado em que estamos? Bom, vale a pena ter este, eu creio que este continua a ser. Este foi um estudo feito em maio pela Standard & Poor's, com o contributo da OCDE, da Hypoport, West Partner, etc. E basicamente estabelecia que se vai verificar, para vários países europeus, em relação aos preços do imobiliário, selling prices, não asking prices, ok? Nós estamos a falar, e é preciso termos esta diferença muito clara, uma coisa são os preços pedidos pelos proprietários, que é o que vemos por aí promovido, outra coisa é os valores reais de venda dos imóveis, ok? Selling prices e não asking prices. Previa-se uma descida para Portugal, os outros países estão aqui representados, acumulada para 2020 de 2,5%. Okay? Portanto, se quiserem pensar, em média, o valor das transações feitas em Portugal teria uma erosão de 2,5% em termos dos selling prices praticados. Uma redução de preço, se quiserem, de 2,5% do valor. Bom, já agora previa-se a seguir a 2020 que haja uma recuperação de 1,1% em 2020, isto aqui está, em 2021 e de 6% em 2022. O que traz estas taxas de valorização, digamos, daqui a 3 anos, para valores, pode trazer, e já agora, depois disso, as taxas de valorização serão sempre inferiores. Okay? Portanto, o que podemos dizer é, com uma razoável certeza, não vai haver, os preços que tínhamos, digamos, no fim do ano passado, não vão estar na mesma antes de, se calhar, 2 anos. Digamos, aquilo que estamos a 2 anos a 2 anos e meio. Portanto, em 2021 há isto, a taxa agregada, depois deste crescimento de 1,1%,
não vai trazer os preços para cima. E mesmo com a valorização de 6%, ficaremos próximo daquilo que são valores de mercado. O que isto significa é que, provavelmente, para um proprietário que tenha a expectativa de que neste período que atravessamos, e provavelmente até daqui a 2 anos, de que as coisas ou se mantenham na mesma, ou melhorem em termos de preço, este pode ser um instrumento útil para lhe dizer, olha, não é isso que vai acontecer. E não somos nós que dizemos. Está a dizer aqui que estudou, digamos, as dinâmicas de mercado, os preços de mercado, a nível. Quanto ao longo prazo não sabemos, mas pode-se dizer que a propriedade tem tempo para esperar, mas tem 2 anos e meio. É que se não tiver 2 anos e meio, provavelmente estará a adiar a sua decisão de venda do seu imóvel, é perder tempo e dinheiro, como vimos há pouco. Segunda nota, lá são muitos números, mas só alguns destes é que interessam. Nós vivemos e vocês sabem melhor do que eu, digamos, numa ilusão daquilo que é a nuvem de opiniões e expectativas criadas pelos asking prices, que estão para aí nos portais imobiliários, nos idealistas, nos sites, no imóvel virtual, etc. Porque é aí que estão os asking prices dos proprietários, sabemos que os valores de venda depois são outros. E vale a pena ter em conta, estes são dados já atualizados desde a última vez. Em 2019, o delta isto é para a área metropolitana de Lisboa, aliás, por concelho depois, portanto, temos aqui isto, para os que estão completos, há aqui os que não têm informação completa, a diferença entre o asking price de todos os imóveis publicados no mercado e o preço por que se venderam aqueles que foram vendidos, que é um subconjunto disso, era de cerca de 21,6%. Ok? Isto já é para maio e julho. Portanto, é informação atualizada. E como vêem, isto varia, digamos, por concelho de forma diferente. Mas se vocês pensarem na nuvem toda existente nos portais promovida, fizéssemos uma média, digamos, destes preços, e depois aqueles que acabam por se vender, é de 21,6%. O que significa também, como sabemos, há imóveis que, por estarem exatamente promovidos muito acima de preço, que depois desmerecem interesse, são imóveis que depois não são vendidos, não é? Ou estão demasiado tempo expostos. Isto contribui para este delta grande, não é? Dos vendidos, e é isso que está aqui nesta segunda, digamos, tabela, dos vendidos e das transações efetuadas, o preço médio, o valor médio de redução de negociação foi de 6,4%, aquilo que aqui temos, a média em 2020. Variando, por exemplo, em Lisboa é maior, são 7,4%, e temos aqui variações, por exemplo, em Setúbal, 5,6%, para todos os... O que quer dizer é o seguinte, há um enorme delta entre... Se um proprietário for fazer uma pesquisa no Google, dizer quanto é que vale a minha casa, e for ver e tiver links do imóvel virtual, casas comparáveis, etc., ele provavelmente estará a influenciar em alta, em cerca de 20%, sobre aquilo que são os preços que estão publicados. Okay? E depois, quando vende o imóvel, se o imóvel for priced, a análise comparativa de mercado for adequada, se o preço de promoção for adequado, o mercado de compradores pós-escoar, a probabilidade de ter, digamos, alguma redução por negociação é de valores em torno dos 6,4%, 7%, 5% a 8% é o que temos aqui em função dos... E, portanto, quer dizer, eu julgo que o mais perigoso de todos os elementos é justamente a nuvem de expectativas criada em torno dos preços promovidos por aí, não é? E este trabalho é essencial, digamos, que o façam no sentido de situar as expectativas dos proprietários quando veem, olha, mas está à venda por... Sim, mas olha, o mercado é diferente, é outro mercado em questão. E a partilhar convosco também, rapidamente, a seguir. Depois, eu pedia que, se tiverem dúvidas, vão dizendo, mas talvez possamos deixá-las depois para o final. Não sei se alguém tem alguma questão já em relação a isto. Não, em relação a isto é só para perguntar, isto é confidencial imobiliário, não é a fonte? Isso mesmo. Ok, obrigada. Se realmente não está, é confidencial imobiliário. Não faz mal. É que eu tentei atualizar, porque nós tínhamos o anterior, de abril a junho, e tentei atualizar e não percebi bem onde é que ia buscar, mas agora ainda bem que já tenho o trabalho feito, pronto. Sim, é isso mesmo. Obrigado pela pergunta, Luísa. Já agora, Afonso, posso só... Relativamente aqui aos dados do confidencial imobiliário, relativamente à revisão de preços, eles estão a contemplar aqui um período de 3 meses e de acordo com uma apresentação que existiu no confidencial imobiliário, estes valores referem-se ao último preço que esteve à venda e ao preço da transação. Ou seja, se houve sucessivas baixas de valor ao longo de 7, 8, 9, 10 meses, só vai contar o último aqui neste último quadro. Portanto, é natural que este valor de média de 6,4 ainda seja maior. Exatamente, obrigado pela nota, só tens toda a razão. Isto é em relação ao último preço promovido
face à negociação. E, portanto, é claro, como diz o César Ibai, obrigado pela nota, reparem, tendencialmente é superior. E lá está, na construção de expectativas para os proprietários, eles estão em preços mais longínquos, depois podem ir descendo e podem ser um bocadinho vítimas daquilo que é o processo que vimos há bocado de andar a correr atrás dos gaps, não é? É o último desses gaps que o César está a falar. Obrigado pela nota. Sim. Isto são períodos de 3 meses, mas repara, sim, é em períodos de 3 meses, como vemos aqui, mas era de fevereiro a abril, portanto, o acumulado, podemos dizer, digamos que é esta coisa. Como veem aqui, também tem vindo a crescer. Ou seja, aquilo que são os valores de negociação são ligeiramente superiores. Os valores que temos aqui em média, não é? Portanto, temos 6,7, 6,9, 6,8 e agora aqui temos o 6,4% está a ser afetado por isso. Mais questões? Se não, avançarmos com mais 4. Eu creio que há 3 ou 4 coisas. Não é preciso ter muitos indicadores presentes. Aqueles que vimos até agora são fundamentais. Mas como é que as dimensões macro daquilo que contribui para o nosso negócio? Muitas outras coisas haveria, mas o PIB, qual é a previsão da atividade económica para o país? Prevê-se, como sabem, uma quebra do PIB, já vamos ver um pouco mais isso, e da redução da atividade económica. O aumento do desemprego. Ora, com a redução da atividade económica, há menos empresas, digamos, a produzir, há menos trabalhadores, há mais desemprego e, com isto, há uma inevitável redução da procura. Há um aspecto que, apesar de tudo, este é mais neutro, ainda bem que existe. Nós prevemos uma certa estabilidade do sistema financeiro a nível macro, com, designadamente naquilo que nos importa, não só capacidade de financiamento dos Estados, como manutenção das taxas diretoras, as Euribors, a taxas em valores historicamente baixos. Já teve uma subida, como veremos, mas voltou à normalidade. E é previsível que continue assim. E depois há, naquilo que é o crédito local, em particular no crédito à habitação, um previsível aumento do custo e exigências do crédito. Eu vou tentar passar por estas dimensões muito rapidamente, todas e cada uma delas. Em primeiro lugar, o produto interno bruto. Eu sei que não se vê aqui muito bem os números, retenham o seguinte: nós tivemos a previsão já é foram sendo várias, e a previsão já é de 9,8% de quebra do PIB acumulado até o final do ano. Esta é a previsão do Governo, pode ser até ligeiramente superior a isto. Tipicamente as previsões do Governo são conservadoras, não é? Como sabem, não são em relação ao PIB, como ao desemprego. A quebra real no segundo trimestre foi 16,3%. É natural que o segundo trimestre tenha tido uma quebra muito grande, não é? Foi aquele que abarcou os meses de abril, maio e junho. Portanto, abril foi o lockdown, como sabemos. Maio ainda teve, digamos, alguns respingos disso, mas tivemos uma atividade, digamos, crescentemente em recuperação. Podemos esperar, aqui não há, é inevitável, vamos ter uma redução da atividade económica. Isto significa menos empresas a operar e menos, e obviamente redução também do poder de compra dos trabalhadores, dos colaboradores, da população em geral, sobretudo aqueles que são afetados pelos fenómenos de desemprego. O desemprego continua a crescer. O desemprego está hoje em 8,1%. Nós temos hoje 409 mil desempregados em Portugal. Isto são números, desculpem, hoje eu creio que estes dados referem-se a julho, com mais dados oficiais. A previsão do Governo acumulada para 2020 do desemprego é de 10%. Nós já aqui em anteriores sessões, a previsão do Conselho de Finanças Públicas, da OCDE, é de cerca de 12%. Eu creio que pode ser mais o cenário provável. E isto vai abranger mais de 200 a 300 mil famílias com pelo menos um desempregado. Obviamente que isto impacta, respondendo à questão da Luísa há pouco, sobretudo quando podem ser famílias do segmento médio e eventualmente médio-baixo. Isto vai impactar a procura por esses segmentos de determinados bens de investimento duradouro, como são o caso, por exemplo, da habitação. Não é? Ou seja, a retração de procura pode... Já agora, não estão aqui esses números, mas vinha no Expresso este fim de semana, a redução do investimento em bens duradouros pela população foi até hoje, foi no segundo trimestre de 27,3%. Isto significa automóveis e tal, não são os frigoríficos e aquelas coisas, mas foi de 27,3%. A notícia do Expresso está aí disponível. E nós temos já mais de 16% de desempregados no segundo trimestre do que tínhamos no primeiro deste ano. Há uma outra coisa que eu creio que... Estes são os números oficiais de desemprego. Mas há uma outra coisa que temos vindo a falar, que é o layoff simplificado. O layoff simplificado é ainda uma cortina sobre o desemprego. Como sabem, houve muitas empresas que, com medidas de apoio ao emprego, pediram layoff simplificado. Foram cerca de 155 mil empresas. Isto abrangeu 1 milhão de trabalhadores. Destas 155, 22.300 empresas prolongaram para um universo de 240 mil trabalhadores os efeitos do layoff. Okay?
durante mais meses, até o final do ano, como sabem, está prevista. Isto tem efeitos naquilo que é a população não tecnicamente desempregada, mas como há trabalhadores aqui que estão em suspensão de horário, suspensão de atividade. Isto pode ser população inativa, que é potencialmente desempregada. Infelizmente, provavelmente será o caso em muitos destes casos. Nós o que temos aqui neste gráfico, já agora, vocês veem aqui, em relação a um ano antes, esta barrinha azul clara, é a população inativa que aumentou em relação ao ano passado. E a inativa significa não tecnicamente desempregada, mas a não fazer nada. Estão desempregados, mas não estão a fazer nada. E muitos deles não estão a fazer nada nem à procura de emprego, que ainda o têm, mas podem vir a perder. Portanto, João, não há bolas de cristal mais uma vez, mas eu creio que podemos realisticamente ter a percepção que, infelizmente, vai haver, digamos, mais empresas que provavelmente vão falir, não vão ter recursos, digamos, porque não têm receitas, e vai haver, digamos, mais desemprego com algum significado e pode ter estas ordens de grandeza. Isto naquilo que nos interessa, naturalmente, isto impacta o universo de procura que temos, sobretudo em segmento médio e médio-baixo. Uma partilha muito rápida sobre isto, portanto, isto é só para vos dizer, acho que em relação à perspectiva macro dos indexantes das taxas de juros diretores, as Euribor, digamos assim, nós tivemos, aqui temos tido isto em taxas negativas, como sabem, é que depois acrescem os spreads, digamos, naturalmente em cada país. E isto subiu ali na altura da pandemia subiu 60% quase, de menos 0,4 para 0,1, mas agora está outra vez na mesma e, portanto, eu creio que aqui podemos prever que haja, ouçam, se for preciso começar a imprimir dinheiro na zona euro, o Banco Central vai fazê-lo. Porque, felizmente, temos gente com mais problemas que nós. Aquilo que vimos da quebra do desemprego no segundo trimestre, nós somos o quarto país da Europa com maior, quebra do PIB, com maior quebra do PIB, e os outros são Itália, Espanha e França. E ninguém deixará cair Itália, Espanha e França, e nós, felizmente, não estamos como na Troika que estávamos orgulhosamente sós, temos outros países que serão naturalmente apoiados como grandes economias da zona euro. E, portanto, eu creio que por esta via não vamos ter grandes alterações. Já agora, para vos dar também uma ideia, a taxa de juros mantém-se historicamente baixa, por enquanto. Esta é uma taxa de juros média, digamos, de 1,9%, 0,9%, 1,09%. Eu creio que depois isto, digamos, com spreads, pode aumentar. Aqui houve um aumento de abril e julho de 2,4%, claro, porque houve uma retração e depois houve um aumento de procura. Eu creio que elas são baixas, mas há um fator que pode influir que elas passem a ser mais altas no curto prazo, que são as moratórias de crédito. Okay? Como sabem, foi instituído pelo Governo a possibilidade de quer as famílias, quer as empresas recorrerem a moratórias de crédito. Significa, não pague o empréstimo agora, venha pagá-lo, digamos, depois de março de 2021. Isto já foi estendido até março de 2021. Para terem uma ideia, este é o universo de população abrangida por isto. Foram 741 mil moratórias de crédito que foram abrangidos. E estes 740 mil estão aqui, isto são créditos à habitação. Isto são créditos ao consumo e isto são créditos a empresas. Para os bancos, o que isto significa é um aumento de risco da recuperação destes créditos, sejam os hipotecários, o financiamento de empresas, etc. E com isso vai aumentar previsivelmente o crédito mal parado e, portanto, vai aumentar a exigência de risco, de scoring de risco de atribuição de crédito futura e provavelmente vão aumentar os spreads, porque os bancos já não podem aumentar as comissões, é difícil, mesmo mantendo-se as taxas diretoras, o aumento do custo do crédito aumenta. Porquê é que isto é importante para nós? Porque quando temos hoje compradores, por exemplo, a dizer, um comprador que vai recorrer a financiamentos a dizer, eu vou esperar para ver se isto melhora e como é que desce. E se isto descer de forma muito ténue, dizer assim, olha, daqui a 6 meses, olhe para o total cost of ownership, olhe para o custo total da propriedade, não olhe só para o PVP, porque reduzir se calhar 5% no valor da aquisição de um imóvel que hoje lhe interessa, pode ser completamente neutralizado e até superado por um aumento da prestação do crédito que vai ter para toda a vida, quando tiver a pagar isto. Se nós temos uma taxa historicamente baixa de 1%, 1, picos, e aumentarmos 0,5%, isto é um aumento de 50% da prestação. Não é linear isto, mas é um aumento muito significativo. E, portanto, sobretudo para compradores, é importante que tenham isto presente. A potencial expectativa de redução do preço de compra de um imóvel, porque o mercado está a corrigir, pode ser absolutamente engolido e até superado de forma invisível por este fenómeno. Okay?
Vamos ver, estas percepções só mesmo são nossas. Estamos a tentar fazer uma interpretação interna, não temos bolas de cristal e, portanto, o que achamos é que mais vale, digamos, interpretar com base no que há. Até agora, creio que não temos estado direcionalmente muito enganados do que tem acontecido ao longo dos últimos meses. Nota aqui em relação a isto, muito simples. Bom, isto eram dados do primeiro trimestre de 2021, também notícias que apareceram, até do Luís Lima também. Isto continua a valorizou 10,3%, certo, mas atenção aos dados do primeiro trimestre. Os dados do primeiro trimestre não tinham em nada incorporados, exceto na última quinzena de março, os efeitos do Covid, certo? Portanto, é natural que ainda houvesse crescimento de preços. Okay? Mas o número de transações já foi inferior em 14,3%, porque só essa quinzena veio certamente contribuir para isso. Okay? Ainda que o valor tivesse tido uma correção positiva. Facto, o número de transações de imóveis vendidos é inferior hoje, dados a julho, mas é inferior àquele que era em janeiro. Esta foi a curva de decréscimo, aquilo que eu partilhei há pouco convosco. Em abril tinha havido um decréscimo desde janeiro de 51% das transações efetuadas, em volume, e depois em maio a coisa recuperou. Estes 23% era aquilo que dizia lá atrás, né? Vocês virem aqui, agora não vejo porque estou aqui à frente com os caras, aqui houve uma recuperação em junho, houve mais uma vez uma recuperação de 11%, o que quer dizer é que, sim, houve uma subida de maio a junho, de 34%, mas a verdade é que o número de unidades vendidas de janeiro a junho representa 35% menos do que tínhamos. Mas a ver, isto são dados de junho, são os mais recentes que temos. É provável que isto venha a melhorar, não é? Estes números vêm a subir. Ou seja, não é hoje tão drástico, não é hoje tão baixo como era em junho, porque nós sabemos, em julho e em agosto, nós próprios tivemos negócio, portanto, continua a haver, digamos, crescimento do negócio. Não tenhamos a ilusão de que não há redução de procura, porque ela existe, e é significativa. Okay? Desculpe lá, pode repetir outra vez, portanto, houve um aumento de subida, de maio a junho 34%, não é? Mas em termos das unidades vendidas, foram menos unidades vendidas, é isso? Eu acho que o que é de reter aqui há menos 35% de unidades vendidas, número de transações efetuadas, negócios de compra e venda. Okay, portanto, pois é tal história. Apesar de, o problema das notícias é esta, que a notícia que vinha no Confidencial Imobiliário, que eu partilhei lá atrás, dizia: vendas sobem 23% após o confinamento, certo? Estavam-se a referir desculpem lá, isto agora, estavam-se a referir, caramba, eu agora tenho aqui, e isto não é fácil. Mas não é preciso, eu percebo, não, se calhar... É isto, 23% é o declive desta reta, certo? É esta subida. Mas se nós formos a ver que tipo de sector, se calhar é o setor acima da média, não é? O alto e médio alto. Isto é uma média de preços de número de transações de compra e venda, digamos, habitação. Portanto, é em absoluto, não é por setores, isto é o total. Pois eu sei, mas se calhar por trás disso está essa conclusão, porque como disse, não é? Portanto, o setor baixo e médio baixo está muito incerto e dificilmente as pessoas tomam decisões, não é? Até porque a precariedade dos empregos é brutal. Mesmo tendo essa noção que os bancos mais tarde vai ser mais difícil ter os empréstimos, etc. Mas o setor alto, não é? Ou médio alto, com esta instabilidade também nos bancos, está a querer investir em ativos, portanto, se calhar tem um bocadinho a ver com isso, não é? Quer dizer, eu creio que tem seguramente, isto é um agregado de todos esses movimentos de procura por segmentos, não é? Pois. E se calhar a redução, há, por exemplo, esse tipo de investidores que estão à espera de melhores tempos e se calhar olham mais para o Excel e estão à espera de que haja correções. É preciso que também esses não têm normalmente problemas de liquidez nem recorrem a crédito. Não, mas é capital próprio, pronto, é porque só não querem ter o dinheiro no banco porque é uma incerteza muito grande, não é? Pronto. Portanto, aqui o que eu acho que é de reter, porque é assim, já houve retração de procura em número absoluto de frações. Outra coisa é o preço, qual é que é a dinâmica de preço, mas houve e vamos ver, se nós prevemos que vai haver mais desempregados, sobretudo naquele segmento do meio como vimos, é expectável, é quase inevitável que esta retração de procura não continue. Pois, mas por exemplo, vai haver uma maior procura do arrendamento, certamente, não é? Pronto, aí vai haver um shift, uma transição de uma coisa para a outra. Vamos ver o que é que está a acontecer com o arrendamento. É que o arrendamento já teve oferta a desaguar no mercado muito e, portanto, isso pressionou já, em termos concretos, os preços. Portanto, temos aí... Okay. É? Bom.
preço das vendas, isto tem sido a evolução, quer dizer assim, bom, mas os preços parecem estar, têm sido estas as notícias, não é? O preço das vendas mantém-se, está tudo estável, certo? Com o efeito daquilo que tem existido já no pré-Covid, portanto, negócios contratados pré-Covid, não tinham necessariamente este efeito, e depois a manutenção de alguma valorização, isto é exatamente a mesma coisa, até junho. Portanto, temos aqui, se quiserem, mesmo de março a junho, houve ligeiras valorizações do preço de venda. Okay? Agora, este foi o primeiro mês, julho, e já passou agosto, entretanto, em que houve já uma correção em baixa. Portanto, aquilo que estamos a dizer que é provavelmente haverá pressão dos preços, isto é verdade, já se verificou em julho. E é previsível que se calhar em agosto a coisa assim, não temos bolas de cristal, mas é previsível que isto aconteça. Era impossível que os preços continuassem a subir, porque já para segurar a pressão de preços. Já agora, isto o que nos dá é um crescimento agregado dos preços de janeiro a junho, de janeiro a julho, desculpem, porque já estão aqui os dados de julho, de janeiro a julho de 4,6%. Ora, se prevíamos, lembrem-se daquela inicial, de os preços vão em acumulado descer cerca de 2,5%, o impacto que isto vai ter daqui até ao final do ano é de 5% a 7%. Sim. Já veremos isso. É muito previsível, quer dizer, mais uma vez só me vincula que esta correção, digamos, continua agora a ser mais expressiva. Esta é uma coisa que pus aqui, as avaliações bancárias são sempre uma coisa difícil de ler, não é? E já no passado também continuam a subir, vem uma notícia de crescimento, etc. Bom, eu acho que uma coisa são as avaliações bancárias, outra coisa são a dinâmica real de mercado em número de transações e a evolução dos preços. Porque, como sabemos, os bancos também fazem avaliações bancárias e estão também depois interessados em fazer empréstimos e tal. Portanto, vamos ver, as avaliações bancárias são o que são, acho que devemos tê-las presentes, mas não é necessariamente um fator que nos faça. Arrendamento. Já 25% dos imóveis que estavam para arrendamento baixaram o preço. Baixaram as rendas. E essas rendas baixaram, em média, no primeiro trimestre de 2020, 11%, era mais ou menos aqui este dinâmico, e aqui baixaram 13,3%. Ok? E, portanto, os arrendamentos, isto era expectável. Nós temos muito mais imóveis em oferta para arrendamento. Tivemos os alojamentos locais a fazer desaguar muita coisa aqui. Tivemos, digamos, determinado. Há proprietários também, digamos, a querer reduzir os valores pelos quais arrendam. E este, não só, creio que é um indicador, já agora, desculpem, isto complemento, isto é global e em Lisboa a descida foi de 6,9%. Está aqui. E no Porto foi inferior, portanto, no Porto não houve, digamos, este efeito. Mas tenham presente que, de acordo com os dados do Confidencial Imobiliário, o valor dos arrendamentos, em média, desceu 6,9% em Lisboa, que eu creio que é a área que nos interessa mais particularmente. Okay? Eu acho que este indicador dos arrendamentos é útil não só pelos arrendamentos em si mesmo, mas justamente para aqueles aqueles compradores que são investidores e que olham para o yield que vão ter dos investimentos. Para esse tipo de compradores, o valor de um ativo imobiliário desce exatamente na mesma proporção. Vale menos 6,9% se ele quiser tê-lo com esse propósito. Façam as contas e é disto que se trata. Porque eu não tiro o mesmo yield e, portanto, isto vai baixar o ativo à cabeça por este valor. Né? E este é o, digamos, o último slide que tinha aqui. Bom, nós com aquele, recupera aquele que tinha inicialmente, se prevemos uma baixa acumulada para 2020 de 2,5%, se houve uma subida até agora de 4,5%, então nós teremos uma previsível, deixa-me lá tirar, isto é muito pouco prático porque eu estou sempre a ficar com a projeção, de agosto a dezembro de 5% a 7%. Ou seja, para os proprietários que estão à espera que isto se mantenha como está, não, é previsível que isto deixe daqui até o final do ano 5% a 7%, com base nos indicadores que temos aqui. Para os compradores que acham que, bom, isto vai descer imenso, portanto, saltos de 46%, não. Vai haver uma correção previsível até o final do ano, se calhar de 5% a 7%. Vale a pena esperar. Depois temos aqui os temas do crédito, o aumento do crédito, da perda, no caso dos proprietários, da perda da oportunidade para vender pelo mesmo valor, ou por um valor, digamos, hoje, vão vender se calhar mais tarde, por menos dinheiro daqui a uns meses. E, portanto, eu creio que estes são os dados que tínhamos agora para muita coisa mais haveria, mas esperamos que sejam úteis também para serem capazes de suportar. Isto está disponível, isto vai estar disponível, obviamente, estas coisas, são para vocês usarem.
para suportar as vossas conversas com proprietários e compradores. Eu não sei se tem alguma questão já em relação a isto, além das que foram feitas até agora. Dei-me conta que estamos para aí a 7 minutos do fim da questão. Quer dizer, Afonso, é Patrícia Pires. Estas variações de preço que aqui estão, 2020, 2021 e 2022, têm como referência que data? Isto é menos 2,5% face aqui. face ao ano anterior. Face a 2020. Prevê-se uma redução, isto é 2019. Também a interpretação direta do gráfico, ok. Está bem. E em 2019 a valorização foi de Já vi. 9%, Okay. e aqui é de menos 2,5%. Sendo que em 2023 nunca irá chegar aos sítios onde estava em 2019. Não, porque, entretanto, cresce 1,1%. Estes dados valem o que valem, isto pode vir a ser alterado, não é? Mas é o que existe. Este cresce 1,1% em 2021 e cresce 2% em 2022, uma recuperação mais expressiva de 6% sobre o 1,1% anterior, não é? E depois taxas inferiores de valorização. Ou seja, é expectável, como aliás, o ativo imobiliário é um ativo que valoriza a longo prazo, não é? Portanto, é expectável que possa haver valorização. Durante este período é que não esperem que em termos absolutos o preço dos imóveis seja o mesmo porque vendia no final do ano passado. De acordo com esta interpretação. Bom, e portanto vamos ver, isto é mais ou menos o mesmo gráfico que há bocado assim. Se nós tivéssemos a mesma dinâmica, o selling price, admitam que é são esta linha vermelha, e mercado de proprietários, admitindo que há sempre um delta entre o selling e o asking price, porque o proprietário pede tendencialmente sempre mais do que aquilo que se pretende obter. Bom, o asking price aqui, se ele tiver a pedi-lo, vai existir este gap neste momento de mercado, não é? A verdade é que este gap, como vimos, é resolvido mais à frente, porque o proprietário, entretanto, vende no momento mais à frente do mercado pelo valor que tinha. O mercado resolve o tema. O problema é, quando entramos, e já entramos no final do ano passado com um delta de 21%, se hoje continuamos a termos na nuvem de imóveis promovidos que existem, como vimos. Então, para os imóveis novos, quer dizer, qual é o asking price? Para as novas angariações, qual é o bom? Em primeiro lugar, para os que já existem, é momento para rever. É momento para rever sob pena deles ficarem ainda mais fora de mercado. Ainda mais fora de mercado. Já eram pouco apetecíveis se o mercado é inferior, se há menos compradores, são aqueles que tenham melhor relação, tipologia preço, que vão ser vendidos. Portanto, estão ainda mais fora do mercado. E para os novos, depois situá-los à frente do mercado, como digo, ligeiramente. O consultor analisa, digamos, aquilo que são as dinâmicas de mercado, o que são as dinâmicas de zona, locais, etc. E assim diz, olha, o seu imóvel tem que ser o que está em melhores condições de gerar interesse, porque há menos interesse, há menos procura, etc. E, portanto, as estratégias, digamos, deveriam ser tendencialmente estas. Lembramos que uma proposta feita hoje a mercado de compradores pode ser a melhor proposta por alguns anos que o proprietário pode obter por esse imóvel. Okay? Eu estou quase a terminar, prometo, torrando-vos a paciência. Há uma coisa que vem no Shift que é muito, muito interessante, porque a mim ajuda-me a pensar. Nós temos sempre dois mercados, em qualquer que seja a situação, e o mercado imobiliário temos sempre, na relação de um imóvel, do seu preço versus as propriedades comparáveis, tipologia, localização, etc. E as condições com as propriedades comparáveis, nós temos imóveis que estão dentro do mercado e imóveis que estão fora do mercado. Isto depende sobretudo de quê? Se são coisas comparáveis, então depende muito do preço, certo? Digamos, daquilo que temos. Sendo certo que isto é teoricamente assim, é completamente diferente estar dentro e fora do mercado em mercados de proprietários e compradores. Porque em mercados de proprietários está quase tudo dentro do mercado, mesmo que não hoje, como vimos daqui a um par de meses ou daqui a 6 meses. E portanto é mais fácil angariar o way off, fora de preço. Digamos, fora de preço. Senhor proprietário, o seu colega disse-me que eram só 400, mas eu acho que isto vale 550. Senhor proprietário, diga lá onde é que eu assino. E infelizmente, digamos, traz a vida assim algumas práticas que depois, ainda por cima, vêm a ser bem-sucedidas, porque o mercado trata disso. Esse exercício de um bocadinho de inércia em relação a isto e a precisão necessária para ser capaz hoje de promover imóveis em mercado de compradores vai estar muito mais neste paradigma. Que é para estar dentro do mercado, é preciso estar mesmo dentro do mercado, porque a probabilidade de estar fora do mercado com exercícios como o anterior é enorme. Porque a dinâmica de preços, o que faz é exatamente corrigir. Portanto, se estiver fora do mercado em termos de preço, à medida que o mercado evolui, a probabilidade de estar mais fora de preço ainda é maior.
Deixe-me dizer, digamos, se tivéssemos que usar aqui um paralelo com armas de fogo, um arcabuz é uma daquelas armas de largo espectro. Quando a gente dá um tiro, sai uma data de chumbos e aquilo acerta em algum sítio. E o mercado de proprietários é assim. Pode, enfim, uma margem de erro razoável, a coisa acaba por se dar. Em mercado de compradores é preciso ter armas de precisão para atirar a 1,5 km, 150 metros ou 200. Okay? É muito mais exigente. Isto é uma... Eu não tive tempo para tirar. As imagens ajudam-me sempre a pensar. Eu tenho muito carinho por esta zebra. Mas vocês acham que esta zebra alguma vez vai apanhar a chita? Nunca na vida. Porque a chita é o animal mais rápido do planeta. Pensem na chita como o preço e pensem no proprietário atrás do preço, se não, digamos, fizer a coisa. Bom, é claro que o preço também não se move, como vimos, à velocidade da chita. Mas para estar à frente do mercado, e se pensarem, é preciso, o proprietário, esta zebra só apanhará a chita se puser algum dia à frente dela. E aí, se calhar, consegue dar um coice e apanhar. Portanto, isto é só, digamos, uma coisa que nos ajuda a pensar. Resumindo, em mercado de compradores é preciso estar à frente do mercado. Em geral é preciso estar à frente do mercado, mas em mercado de compradores... E assim, retrações de procura não são um desespero, porque há sempre, o mercado move-se sempre. É por si móvel, já dizia o Galileu, e é verdade, ela move-se. Okay? E há sempre quem precisa de comprar e de vender, sempre. Agora, há menos compradores e, portanto, é preciso que sejam, tipo vacas magras, as vacas também comem, só que são os melhores fornecedores de rações que lhes dão de comer. Porque os outros, digamos, não sobrevivem. E é preciso saber o que andar a fazer e estar à frente do mercado. Estar à frente do mercado, não só reagindo àquilo que é a nuvem de coisas visíveis, mas fazendo estudos mais apurados, tendo estes elementos, digamos, em conta e falar com os proprietários e compradores sobre estas questões para os informar. Porque, como vimos, eles podem ser vítimas, nas suas expectativas, de uma série de informação daquela que com as letras gordas circula no mercado e que influencia essas expectativas. O estudo de mercado continua a ser uma peça absolutamente essencial, como uma âncora de competência, por um lado, e de credibilidade também, porque dizer a um proprietário, a sua casa vale menos do que isto, e dizer-lhe isto este primeiro dia, sim senhor, até vamos promover isto durante este tempo, mas para a semana estou aqui a falar consigo para lhe mostrar os indicadores de procura. Porque perder tempo para fazer correções, vamos ver, o período nobre e fresco de promoção do imóvel, de maior eficácia, são as primeiras 4 a 6 semanas. Perder tempo para fazer revisões, ter discussões com proprietários, só 1 mês e meio depois, é perder todo este tempo. E, portanto, isto dita que haja uma visão e revisão mais atenta pelo consultor para trazer estes dados ao seu proprietário para que eventuais estratégias de preço possam ser revistas numa fase inicial de promoção e não exclusivamente depois de ser perdido aquele tempo e andar atrás de gaps de preço. Não é? E, finalmente, a axiologia e factologia. Vocês conseguiram distinguir aqui os conteúdos canónicos da formação do Shift e dos outros, não sei, portanto, mais uma vez, isto também só me vincula. Acho que não chega. Se é que alguma vez chegou, e se calhar já alguma vez chegou. Factologia, baseamos em factos, porque isso dá credibilidade ao trabalho do consultor imobiliário. Eu vou dizer uma coisa, sem consultores imobiliários, imaginem que havia um mercado quase só de proprietários e compradores, o que isto seria? É olhar para as notícias, a ver o que é e tal. Portanto, ainda bem que existem consultores imobiliários, se basearem a sua ação em factologia, se acompanharem os proprietários desde o início e se estiverem a usar esta informação, digamos, de suporte às evoluções do mercado e estar sempre atentas a ela, depois permitirão que eles possam tomar decisões informadas. Não temos bolas de cristal, mas pelo menos baseamos-nos em indicadores para dizer aquilo que dizemos. Em Shift, não se esqueçam nunca, quando o mercado retrai e se reduz em absoluto, quem mantém o seu volume, os consultores que estão a desenvolver a sua atividade, apesar disso, mantendo o seu volume, aumentam a sua cota de mercado. Foi isto que os consultores de sucesso no Shift fizeram, porque quando o mercado expande, eles aumentam em absoluto o seu volume, porque já têm a cota de mercado. Portanto, isto não é uma ameaça, é uma oportunidade. Okay? E tenham isto, digamos, presente na vossa atividade de hoje a seguir a esta sessão amanhã e da que espero que tenham estado a desenvolver até agora. Isto é basicamente quando temos de estar à frente. É isso que isto quer dizer. Não vos maço mais, até porque já vos macei o suficiente. Vou fazer uma coisa que eu adoro, que é tirar daqui um stop share, não sei o quê, que é para ver se começa a conseguir ver outra vez as caras. Olá a todos os que não tinham cumprimentado até agora. E estou, como sempre, disponível para quaisquer questões que tenham sobre o que é que tenham. Desde que eu consiga responder. E se não conseguir, digo que não sei.
Não há questões? Eu não vou dizer, já sabem o que é que eu penso sobre o silêncio. Ou não se percebeu nada, o pessoal não vê, ou então, pronto, é sempre uma coisa assim um bocadinho difícil de interpretar. Se não há Percebeu-se questões... tudo, a questão é essa. Diz? Percebeu-se tudo. Obrigado, Maria. Ainda bem. Eu espero que isto seja útil. Nós não queremos, não vale a pena bombardearmos os proprietários e os compradores com uma data de indicadores, isto e aquilo todo. Mas ter, digamos, acho que âncoras factuais, porque senão somos adivinhos. E adivinhos há imensos. Não é? E nós não temos bolas de cristal, mas ao menos tentamos basear. Isto são projeções, e claro, só nós nos vinculamos, mas pelo menos eu espero que isto seja útil. E depois, sugestões que eventualmente tenham, de outra informação que seja útil, etc., pois digam-nos, porque nós estamos a procurar coligir aquela que achamos essencial também para suportar estas conversas vossas com os vossos proprietários e compradores. Não sei se há mais alguma questão, observação. Então, olha, resta-me agradecer novamente a vossa paciência, o vosso interesse e a vossa disponibilidade. E até um dia destes, não, até amanhã. Amanhã temos reunião geral. Diria que isto era particularmente útil, eu creio que para todo o nosso universo de consultores, a considerar, admitindo que é útil, mas não sei, também não vamos maçar os que lá estão, digamos, com isto outra vez, mas enfim. Amanhã vemos, se não for antes. Está bem? Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Amanhã. amanhã.